Eu acho que é simplesmente a raiz da Guiné-Bissau, e dos guineenses como nação. É a raiz da nação guineense, é um ponto de convergência, é o símbolo de resistência, é quando nós que temos raízes mandinga, fula, bebel, jacanca, mancanha e de tantas outras etnias, nos encontramos num ponto em que vimos que, se olharmos para trás, já não conseguimos mudar a história, então nós vamos nos juntar e vamos resistir para sobreviver, viver e ser livre. Eu acho que esse é o significado da Manjoandade, porque eu costumo dizer que a Manjoandade é a matriz da nação guineense, ou seja, é onde todos congregam, é onde cria-se um imaginário comum, cultural, literário, e de resistência e de luta. E isto é extremamente importante nós transmitirmos para a nova geração que, por razões que nós sabemos, corre sérios riscos de desenraizar-se daquilo que é a nossa matriz, por conta de vários problemas que o país enfrenta porque tivemos que sair para outros lugares para encontrar outras alternativas. Porém, na Manjoandade podemos encontrar essa força, essa história que precisamos contar para os mais novos, para eles saberem, como nós falamos em crioulo, suca sibinde que busei, bocata sibinde que não vai. Manjoandade é um fenômeno que tem uma importância, a gente também se fala uma potência como a fala, tem uma importância nuclear no sistema cultural de Guiné. Por quê? Porque estruturas que nascem na tudo comunidades culturais de Guiné. E tem na tudo aquilo que nós estamos tendo a chamar de raça ou de etnia, mais para o termo comunidade. Na tudo comunidades de Guiné. E tem a estrutura ali. Bom, mas especificamente esse que não é na papel dele é os, onde que Tina tem nesse lugar, e uma estrutura que está muito mais próxima de zonas urbanas ou urbanizadas de nossa sociedade. E aquilo é mais ou menos também um reflexo do modo de vida que o guineense tem, né? Onde é que Sumonoca está muito equipado, logisticamente falando, e intelectualmente e materialmente falando, né? Nós organizamos nossas forças em função de nossas capacidades. Porque a Manjoandade, por entendido, somos um fenômeno meramente cultural ou artístico, mas e tem outra dimensão. Agora, se não fica na dimensão que é artística, né? Não tem uma estrutura de pensamento nas relações de guineense, onde é que respeito para mais grande aquele elemento nuclear, aquele elemento que determina a harmonia de tudo peças de nossa sociedade. Se o misto está na Guiné à vontade, inspira a cabeça na cauda de churro, infelizmente. Porque agora que vai cauda de churro, ninguém está mostrando onde é que o cauda cinta. E se tiver que explicar um português o fenômeno Manjoandade, em poucas palavras, o que diria? Eu diria que, digamos, são organizações estruturadas à volta de vários interesses. Neste caso concreto, tratando-se de uma questão artística, não é? É uma estrutura que vem promover um género musical, no caso da Guiné, que é a tina. Mas essa Manjoandade tem muito do urbano em relação às outras estruturas semelhantes nas outras comunidades. E então acontece que o funcionamento dessas Manjoandades respeitam o barômetro de relacionamento geracional que há nas comunidades. Por exemplo, eu, na minha idade, estou num grupo que já pode ter uma designação quase, eu ainda me admito abaixo disso, mas acima de mim pode haver o grupo Capartudo. Capartudo é o último escalão na estrutura hierárquica da Tina. Então, no vosso caso, não sei, vocês devem ser com Befina, Pedemucho e coisas assim no gênero, porque cada grau
tem uma identidade, há uma nomenclatura que vai ser aplicada a cada faixa etária. A minha bocado não falava como Ernesto, e papia se uma garante, e papia que garantece. E fala tudo. E conta tudo que é significado, importância de Manjoandade, né? Como uma instituição cultural, uma instituição de solidariedade, né? E uma também expressão de investimento urbano de uma população que, por razões históricas, e sai de aldeias, de espaços mais homogéneos para um espaço multicultural. Né? Teve que recriar, né? Um novo ambiente, uma nova identidade, mas cada quem disse desse mundo que se aporta para esse novo espaço. Né? E ele disse bem, Manjoandade tina e produto de espaço urbano, né? Mas com contribuições de, como é que está chamado, afluentes rurais. E Manjoandade é o quê? Por um lado, é uma instituição cultural, uma associação, né? Às vezes a gente pensa que é uma associação só de mulheres. Não, de mulheres e de homens. Em bom par de tempo, presidente de Manjoandade e homens, hein? Presidente de grupos Manjoandade e homens, né? Mulheres precisa estar lá, manga de presidente e homens, né? E um espaço cultural, portanto, que gente reencontra, divertir, portanto, recreação, aspecto recreativo, mas também um espaço de solidariedade. Manjoandade para mim é mama. Manjoandade é mama. Manjoandade para mim é brincadeira, é raiva, é contentamento. Manjoandade para mim, minha irmã. Como pode falar? Porque poeta pôs palavras que eu pode pôr. A pouco pode ser que é Manjoandade. Mas Manjoandade para mim é de coisas mais simples, sublime. Nunca tem maneira de chamar a palavra na crioulo, sublime. Quer dizer, o mundo de banda do mame na minha nota. Acabou de desconfiar com ele. Manjoandade Lima, se me falar, se sai ainda na nota de lungada, sinto som de tina. Não cana vai casa, não cana vai corinha vai jurar, não vai jogar ainda tina, daqui está depois não como se passa. Então, Manjoandade para mim é harmonia e a bota. A Manjoandade é mais de coisa que está representando ao mais alto nível. Para além daquilo, a Manjoandade é que nós conseguimos hoje a identidade, a forma de viver, a maneira que nós estamos com o companheiro. Sociedade, tudo resumidamente na Manjoandade, nós estamos muito de que é Guiné-Bissau. Porque na Manjoandade é que está conhecido Combosa, é que está conhecido Hermons, é que está conhecido maneira que mulheres estão em outra maneira que estão em outro, maneira que na ronda que sai assim, que se é maneira de baile. Manjoandade tem tudo resumido de tudo que é aqui Guiné. Música é uma expressão emocional. É expressão emocional de qualquer, se não falo emocional, é espiritual também, de qualquer povo. Guiné, realmente, expressão musical, expressão emocional, espiritual, é um mosaico muito bonito, muito grande. Então, Tina faz parte de que começo, de que está identificado Guiné-Bissau como guineense. Tina pode ter no outro lado da África, de nossa vizinhança, mas não Tina de nós. E tem a ver com nossa expressão de nós. E tem a ver com nossa expressão espiritual guineense. Portanto, Tina Capano de Pinte está junto. Não está a falar baixo de Tina. Baixo de Tina para ver de quê?
Porque tina vem de baril de tina. Que é que te representa tina? Então os jovens depois tambor a os. Que é ora com uma destruição cultura, ora com uma dana cultura de botero. Mas tambor que faz parte de tina. Não fala parte suma que está ali na Lisboa, para vai na Porto, para buscar tina. Tina e tem outra ressonância, e tem outro som. A mim queria de pequenino não ia mais na manjoandade de tina. Tina que até põe. Às vezes duas tina, mas é raro hoje duas tina. Mas tina só, som que te dá, som que te ressonância de som. Bukan precisa de tambor. Mas a geração nova que está, é que sabe que tina. Tina tem que buscar na Porto, baril. Ora, vou cortar na metade de tina. Uau. É nome, esse nome que dá para via de tina, porque tina, lá que está a baropa nele também. Lá que está a baropa, mas lá também, que está fazendo que cerimônia espiritual, de música de tina, de baixo de tina. Uma coisa muito bonita. Tina que pano de pinte. É ainda junto. Mas não é de aquilo caos no mundo literário, está falado oralitura, né? Que significa como formas de produção literária através da tradição oral e com tatice manifestação daquilo que e maneiras de estar, de viver, de sonhar e também de próprio manjondade, que seja convivência entre próprio comunidades humanas. Então, uma das formas de manifestação de manjondade tem a ver com próprio questões de canto, mas também enquanto um espaço de celebrar aquilo que é patrimônio cultural de Juntadintes, e por outro lado também um espaço espontâneo onde o próprio Mingueira, sobretudo, está a projetar aquilo que é vida do dia a dia, né? Quando chega, por exemplo, num cenário de TC, manjondade assume um estilo musical e apenas uma dimensão daquilo que é uma cultura, daquela cultura que tem protocolos em termos de comunicação, por exemplo, maneira de cantar crioulo é diferente que outras manifestações para de Kumá. Então, é tio que criou popular, mas de um certo tradição mais antigo, de que questões, por exemplo, de dito, elemento fundamental na passa mensagem. Ao contrário, por exemplo, na música moderna ou contemporânea, também, por exemplo, na próprio estilos mais urbanos, de que tem um discurso muito direto de confronto, manjondade muito mais sutil, mais aquele que é mensagem direta, aquele que é discurso indireto, mas também cheio de carga simbólica, de significado, de maneira de interpretar próprio relações de convivência na família, na bairro, mas também entre entidades, público, e na maneira também de como próprio de diferenciar se comunidade com outras comunidades. Agora, e tem elementos que é fundamental, papel, por exemplo, de instrumentos que estão utilizados na manjondade, e muito particular para ver também instrumentos tudo artesanal, e que está também próprio possibilidades de as atrizes inventar sonoridades, inventar ritmos a partir de ser dia a dia daquilo que estão com eles enquanto produtores do próprio bem-estar. Outra coisa importante também é trajes, né? Por exemplo, celebração de pano de pinto é um elemento importante, mas tendo outros tipos de vestuários, como, por exemplo, camisa de soca, de mulheres, mas tem também, por exemplo, categorias sociais, uma rainha, uma rei, que tem funções muito específicas na gestão de próprias atividades do grupo de manjondade. Mas manjondade, sobretudo, é uma forma de estar, é uma forma de solidariedade que te permite não só salvaguardar relações de convivência, mas também construir uma nova maneira de proteção social e de projeção de convivialidade dentro de códigos de conduta, de interajuda, de colaboração, de parceria, questões fundamentais. Por exemplo, se não jubi esse tipo de dinâmica, não é a questão, por exemplo, da bota. A bota assume um mecanismo que te permite autofinanciar próprias iniciativas de proteção social, desde questões de saúde, de educação, mas também de salvaguarda da própria identidade, uma questão de batismo, de casamento,
questões, por exemplo, de rituais fúnebres, ou então atos de posse ou de transição, por exemplo, de alma, de corpo, de pecador para o mundo espiritual. Então, Mandiondade é um conjunto de códigos de conduta, um conjunto de códigos de comunicação, um conjunto de códigos de identidade, que está permitir a afirmação de uma determinada sociedade face àquilo que modos de organização de próprio convivência, mas também de estilos de vida, de que regir até padrões de valores na cidade. E esse é um patrimônio de Guiné-Bissau. Esse é um patrimônio que é necessário proteger e que é necessário também criar novas sínteses, mas que não adianta, por exemplo, parte na fazer, de como que, em termos geracionais, não permitir salvaguardar tudo aquilo que patrimônio de oral ou de oralitura, mas também tecido na campo, onde, por exemplo, a mim disse uma poeta, vou escrever, é registro enquanto literatos, mas também, por exemplo, do ponto de vista de imagem, criar tudo aquilo que é elemento que pode perenizar no tempo, essa que tradição que enquanto mais fenômenos de urbanização, de globalização e de consumos muito mais imediatos, ele acaba por provocar alguns desajustes dentro desses sistemas tradicionais mais fechados e que a OS está servindo um espaço de retaguarda, de quando não está repousando na confiança, não frequente, não falou como não tem um curso no mundo que é diferente de outros povos do mundo.